CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia os nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e vamos seguir com nossos estudos em torno da Revista Espírita. É o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Instruções dos Espíritos. Perda o bem e o mal sofrer. Item 18. Quando Cristo disse: Bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre o trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição, mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. Jesus, abençoa a nossa manhã de estudos. Derrame sobre nós, sobre esta casa, o teu amor, sustentando-nos para o dia de trabalho, que só terminará quando as estrelas do céu aparecerem. Mas neste momento em que iniciamos o dia com o estudo, se conosco, desde já, trazendo o nosso mestre Kardec, pois ele escreveu estas revistas com tanto amor e carinho, com tanta vontade de divulgar a doutrina espírita, e aqui estamos nós também divulgando o Senhor, que Ele possa nos ajudar, que Ele possa nos inspirar, nos desenvolver em nós o fogo sagrado que Ele sempre teve para com a divulgação da doutrina espírita. Ajuda-nos a desenvolver o amor a esta doutrina abençoada e bendita, que trará redenção para a humanidade, a redenção desenvolvendo o aspecto moral dos seres humanos. Ajuda-nos. Que ele, Leon Denis, o grande divulgador, e os guias da nossa casa, o nosso querido irmão altivo, outro trabalhador da tua seara, Senhor. Em nome desses irmãos queridos que representam todos os demais em nossa casa de amor, o CEAP. Em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos em torno da Revista Espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos estudando a revista de agosto de 1858. Estamos terminando aqui um texto longo que diz respeito às contradições na linguagem dos espíritos. E nós vimos que essas contradições, elas são aparentes, né? No início da doutrina, era natural que se falasse, como por exemplo, ele já colocou aqui, sobre a reencarnação. E pela educação religiosa na Inglaterra, aqueles espíritos diziam que não tinha no início, não existe a reencarnação.
Mas isso foi aos poucos sendo dirimida essas dúvidas e a doutrina foi se consolidando. E hoje nós temos a doutrina espírita consolidada. E ele continua no seu artigo. Dirão que se deve passar sobre a questão dos espíritos inferiores, desde que assim o é. Compreende-se que se possam enganar por ignorância. Mas então, como é que espíritos superiores estão em dissidência? Como é que, num lugar, empregam uma linguagem e no outro outra? Enfim, como o mesmo espírito nem sempre seja coerente consigo mesmo? A resposta a esta pergunta repousa sobre o conhecimento completo da ciência espírita, e esta ciência não pode ser ensinada em poucas palavras. É vasta como todas as ciências filosóficas, como todos os outros ramos do conhecimento humano. Só se pode adquiri-la pelo estudo e pela observação. Não poderemos repetir aqui tudo quanto temos publicado a respeito a essa leitura. Remetemos o leitor. Limitamo-nos a um simples resumo. Toda essa dificuldade desaparece para aqueles que, no particular, lançam um olhar investigador e sem prevenções. Provam os fatos que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em adotar nomes respeitáveis, a fim de melhor imporem as suas torpezas, o que também é feito entre nós. Pelo fato de um espírito apresentar-se com um nome qualquer, não se segue que seja realmente aquele que pretende ser. Há, porém, na linguagem dos espíritos sérios, um cunho de dignidade que não poderia passar despercebido. Só respira bondade e benevolência e jamais se desmente. Ao contrário, a dos espíritos impostores, a despeito do verniz que apresenta, não deixa de ferir o ouvido, como de costuma dizer. Nada há, pois, que admirar, se sob a capa de certos nomes, espíritos inferiores ensinem coisas disparatadas. Cabe ao observador procurar conhecer a verdade, o que não é difícil, desde que queira compenetrar-se daquilo que, a respeito, dissemos em nossa instrução prática no Livro dos Médiuns. Em geral, esses mesmos espíritos lisonjeiam o gosto e as inclinações das pessoas, cujo caráter sabem bastante fraco e que são bastante crédulas para lhes dar atenção. Tornam-se eco de seus preconceitos e até de suas ideias supersticiosas. E isto, por uma razão muito simples, é que os espíritos são atraídos por suas simpatias pelo espírito das pessoas que os chamam e que os ouvem com prazer. Então, o que foi que eu li aqui? Então, ele está dizendo aqui que alguns estão objetando que é uma objeção, que os espíritos não se entendem, que os espíritos é uma linguagem, está estudando a linguagem dos espíritos, né? Alguns têm uma linguagem até grosseira. Ele não falou aqui, mas a gente sabe que tem. Mas na explicação como um todo, ele também colocou essa linguagem grosseira. E o que foi que ele disse? Vocês precisam estudar a doutrina espírita. Não dá para eu explicar aqui em algumas palavras uma ciência, toda uma ciência, né, que já foi colocado. Então, nós aqui no livro da Revista Espírita de 1858, foi lançado no dia 1º de abril de 1858, já fazia um ano do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi também em abril de 1857. Então, se o Livro dos Espíritos foi lançado em abril de 1857, 18 de abril de 1857, já tinha um ano quando Kardec fundou a Revista Espírita. Ele pediu para ler, para estudar. Você vai ver que na linguagem dos espíritos superiores não há contradição nenhuma.
Agora, você atrai, né, os espíritos, como ele colocou aqui, de acordo com suas tendências. Na verdade, o seu desejo está lá no livro dos médios. Você vai ter espíritos inferiores perto de você. Poxa, nós somos enganados pelos homens. O homem de duas pernas, que você está vendo, que você está olhando, você está conversando, ele está te enganando, te enrolando e você não está vendo. É ou não é? É a mesma coisa o mundo espiritual. Se os espíritos são as almas dos homens que já morreram, tem espírito pilantra também, enrolão, como nós chamamos aqui, sete, né? Sete. Tem de tudo. Cabe a você discernir. Nós recebemos mensagens aqui de orientação para a nossa casa, para os trabalhadores. A gente tem analisado. Temos até exposto isso, porque sai na mídia. Pessoas distantes ouvem e elas analisam. Ó, quem é esse espírito? Esse médium está bem, esse médium não está bem. Por que ele está dizendo isso? Nós estamos analisando. Não está o nome do espírito, não está o nome do médium, está a mensagem. A gente tem inteligência para isso. A inteligência é para você usar a inteligência. Vamos analisar. Nós não viemos estudar aqui seriamente, não é um estudo sério. Está aqui, estamos divulgando a doutrina espírita, divulgando a revista espírita, porque é pouco lida. É muito pouco lida. Então a gente está aqui fazendo o trabalho que tem que ser feito, para que as pessoas tenham conhecimento do mundo espiritual. Por tudo isso a doutrina passou. E isso a gente só enaltece mais ainda, ele não precisa disso, mas a gente vê a grandiosidade, né? A serenidade, a inteligência de Allan Kardec. Que homem para poder enfrentar tudo isso. Como disse o nosso espírito amigo aqui na mensagem, Kardec foi o único que compreendeu a mensagem do mundo espiritual. Foi o primeiro e o único, o único na sua época, com todo respeito aos grandes homens, mas foi ele que percebeu, foi ele que estudou. E as respostas dos espíritos, né, sua humildade é tão grande, mas a participação dele foi fundamental na elaboração do livro como compilador. Ele percebeu. Ainda hoje a gente sempre repete, tem pessoas brincando com o copo, fazendo pergunta para o copo, igual fazia pergunta para a mesa. Não tem diferença, a mesa para o copo é um objeto material. Ainda não conheceu o livro dos espíritos. Ele viu tudo isso. Ainda hoje você vê pessoas fazendo, com todo respeito, a religião, o entendimento de cada um, colocando algumas comidas nas encruzilhadas. Mas se ler o livro dos espíritos, o livro dos médios, vai ver que não há necessidade disso. Porque ele já estudou, ele já pesquisou, já conversou com esses espíritos. E você então, entendendo, compreendendo, vai ver que não tem necessidade. Não tem necessidade de ir para o cemitério. Mas eu quero ir, eu vou, tudo bem, não tem nada demais. Outro dia mesmo, fui lá ver como não, mas não tem necessidade. O que tem num túmulo? Um monte de osso. Inclusive até os entes queridos vão juntos. No outro dia eu fui lá para ver como é que estava lá, porque tem que ir, né? Me emocionei, tem que pagar lá umas coisas, mas não tem necessidade. Eu penso aqui na minha mãe que está ali, na Lurdinha, eles estarão aqui. Eu preciso ir lá no cemitério que foi enterrado o corpo do altivo, para chorar lá. Se ele está aqui trabalhando, que está lá, aliás, não tem mais nada. Não tem mais nada. Se a família pegou, mandou
que hoje é fácil. Ele não tira, bota na caixinha, né, o osso, né, junta lá os ossos, que o dele já tem o quê? Quantos anos? Foi, eu não sei aquela data, mas tem uns 15 anos. Não tem mais nada. Se a família foi lá, pegou e mandou incinerar, nem pó tem mais lá. Só tem uma baratinha. Eu vou pegar ali o túmulo que está ali, tá Lourdinha, o corpo que ela usou, olha só como é diferente. O corpo físico que ela usou, e em cima está o corpo físico que a minha mãe usou. A minha mãe já fez 3 anos, já se passaram 3 anos. O dela, vão fazer agora 5 anos, nós estamos no mês de agosto, dia 6 de agosto, e 9 meses. Né? Todo dia 6 eu me lembro, me emociono. Meu pai tem 10 anos. Então eu posso ir lá, pedir para tirar, para abrir, tirar. No dia que eu fui lá, me informei. Eu fui no enterro de uma pessoa, naquele mesmo cemitério, enterro de um corpo, né, de uma pessoa, e me informei. Posso pegar e pedir para incinerar. Incinerando, lá no forno, não tem mais nada. Aí o que é que eu vou fazer lá? Kardec estudou tudo isso. Mostrou, provou, olha, não tem, não está ali. Coitadinho se tivesse que ficar ali, né? Então, quanto esclarecimento e de uma maneira lógica. Tem nada. Ah, mas aqueles que acreditam que na ressurreição, e se eu pegar esse pozinho no vidrinho, não vou querer nada disso, mas se eu quisesse jogar no mar, os peixinhos vão comer. Como que esse corpo vai voltar, gente? Então vamos continuar aqui. Quanto aos espíritos sérios, né? Olha, aqui é raciocínio lógico. Eu peguei um exemplo, foram vários. Ele devassou o mundo invisível. Kardec devassou o mundo espiritual. Chamou o espírito inferior, chamou o espírito superior, chamou suicida, chamou o espírito endurecido, chamou quem passou por provas terrestres, chamou o espírito em condições medianas. Como é que você está aí? O que aconteceu? Como é que você viu aí a morte? Como você ficou preso no corpo? Todo e botou no papel para a gente analisar. Então ele devassou o mundo invisível. As obras doutrinárias estão baseadas nas obras fundamentais, as obras de Kardec. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e a Gênese. O livro de Leon Denis, Depois da Morte, está baseado em Kardec. É um resumo, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Né? Numa palestra que ele fez lá, no congresso, pediram para ele resumir o que ele falou, botou no livro Depois da Morte. Está falando do Livro dos Espíritos. Livro No Invisível de Leon Denis, baseado em Kardec. No Livro dos Médiuns, fala ali da mediunidade. Os livros da Dona Ivone, os livros do Chico, todos os autores, através do Chico, Emmanuel, André Luiz, o Irmão X, etc, 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 baseado em Kardec. É a base. É Kardec. Tem que estudar Kardec. Depois você vai ler Nosso Lar, depois você vai ler as outras obras. Você tem que conhecer as obras fundamentais. É o que ele está dizendo. Não dá para explicar aqui, em uma página, toda uma ciência, toda uma filosofia, que levou anos de pesquisa contínua. Pesquisa contínua. Kardec foi incansável. Incansável. Então vamos lá. Quantos espíritos sérios, é aqui, né? Também podem ter uma linguagem diferente conforme as pessoas, mas com um outro objetivo. Quando
o julgarem conveniente e para melhor convencer, evitam chocar muito bruscamente as ideias arraigadas e exprimem-se de acordo com a época, o lugar e as pessoas. Eis porque dizem eles, não falamos a um chinês ou a um maometano como a um cristão ou a um homem civilizado. E não seríamos ouvidos. Algumas vezes, pois, podemos parecer concordar com a maneira de ver das pessoas, a fim de pouco a pouco conduzi-las ao ponto que desejamos, quando possível, sem alterar as verdades essenciais. Não é evidente que se um espírito quiser levar um muçulmano fanático a praticar a sublime máxima do Evangelho, não façais aos outros aquilo que não quererias que vos fosse feito, seria repelido se dissesse que esta tinha sido ensinada por Jesus. Ora, que é o que mais vale? Deixar o muçulmano no seu fanatismo ou torná-lo bom, deixando-o momentaneamente pensar que fora Alá quem havia falado? Eis um problema cuja solução deixamos ao leitor. Quanto a nós, parece que tornando-o mais doce e mais humano, ele será menos fanático e mais acessível à ideia de uma nova crença do que se a quiséssemos impor pela força. Há verdades que, para serem aceitas, não podem ser lançadas em rosto sem preparação. Quantos males teriam os homens evitado se assim tivesse agido sempre? Então ele está dizendo, tem coisa que você usa, vai de acordo com o entendimento. Então ele comparou aqui o muçulmano, hoje não pode falar nem de muçulmano, senão pode explodir isso aqui, né? Alguns deles, alguns radicais, não a religião, que é muito boa, mas você tem que é boa para eles, né? A gente respeita, e então não posso chegar dizendo que o Cristo disse isso, que eles não irão aceitar. Como se eu chegar ali na igreja e dizer que o Espírito deu uma mensagem para eles não vão aceitar. Mas se eu disser que é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que vem aqui, ele pode ir na igreja ali, ajudar o pessoal da igreja. Então lá ele vai ser o Espírito Santo, aqui vai ser o fulano de tal. Então, como que um espírito às vezes vai aparecer um católico? Com asa de anjo. Ele acredita nos anjos. O que é melhor? Aliviar, acalmar, consolar com a asa de anjo ou deixar ele sofrer porque ele não sabe a verdade? Não é? É isso que ele está dizendo. Uma coisa, os espíritos não estão se contradizendo. Ou lá não tem espírito bondoso? É claro que tem. Em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é religião. Fora e mesmo acima de toda e qualquer religião, Deus está sempre presente. E com ele, os seus emissários. Agora a gente vai falando de acordo. O Espírito pode vir aqui e dar um recado para você. Olha, você precisa orar mais. Você ora mais quando chegar em casa. Pense em Deus, nós vamos te ajudar, mas você precisa de oração, precisa estudar. Mas aí você vai no terreiro ali da esquina, o Espírito vai dizer, o que você quer? Olha, se você pega lá uma vela, coloca ali e ora, pede. Mas vela? Porque aquele lá só entende a oração com a vela. A vela vai fazer com que ele concentre o pensamento dele. O que é melhor? Ele concentrar o pensamento dele na vela, pedindo a Deus, ou não rezar coisa nenhuma? Deixa ele acender a vela e fazer. Às vezes a fé dele é muito maior do que a minha. A sinceridade dele é muito maior do que a minha. O coração dele é muito maior do que o meu, muito melhor. Então deixa. Para que chocar agora? Espera. Um dia ele vai aprender que eu não preciso, se eu concentrar.
Como se vê, os espíritos também tomam precauções oratórias. Neste caso, entretanto, a divergência está no acessório e não no principal, como a gente falou da oração. Levar os homens ao bem, destruir o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, ensinar-lhe a praticar a verdadeira caridade cristã é para eles o essencial. O resto virá em tempo útil, e tanto pregam pelo exemplo quanto pela palavra, desde que sejam espíritos verdadeiramente bons e superiores. Tudo neles respira doçura e benevolência. A irritação, a violência, o azedume e a dureza de linguagem, ainda mesmo para dizer boas coisas, jamais são um sinal de verdadeira superioridade. Os espíritos realmente bons jamais se zangam ou se exaltam, se não são ouvidos. Vão-se embora estudos. Existem ainda duas causas de contradição aparente que não devemos passar em branco. Como já dissemos, em muitas ocasiões, os espíritos inferiores dizem tudo aquilo que queremos, sem preocupação com a verdade. Os espíritos superiores calam-se ou se recusam a responder quando lhe fazemos uma pergunta indiscreta ou sobre o qual não tem permissão de explicar-se. Neste caso, disseram-nos: não insistais nunca, porque então os espíritos levianos serão os que respondem, para vos enganar. Pensais que somos nós e chegais a admitir que caímos em contradição. Os espíritos sérios não se contradizem nunca. Sua linguagem é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Se algum disser coisas contrárias tomando o mesmo nome, ficais certos de que não é o mesmo espírito que fala, ou pelo menos não é um bom espírito. Reconhecereis o bom pelos princípios que ele ensina, pois todo espírito que não ensina o bem não é um bom espírito, e vós deveis repetir. Entenderam isso? Então o espírito superior, ele nunca se contradiz. Eles não ficam aborrecidos, como ele falou assim, o espírito realmente bom jamais se zangam ou se exaltam. Se não são ouvidos, vão embora. Aí, por exemplo, os guias aqui da nossa casa têm falado constantemente na união, no amor, pedindo para a gente vigiar, para a gente orar. Mantenham a disciplina, sigam as regras, né? Enquanto estiverem com Allan Kardec e com Jesus, nós estaremos aqui. Não estão dizendo isso? Estão falando. Agora, você não escutar, você achou até mensagem bonitinha e acabou de ler, continua pensando e fazendo e falando a mesma coisa, vai chegar uma hora que eles vão dizer assim, estou perdendo meu tempo aqui. Estou perdendo meu tempo. Somos espíritos espíritas. Então, Kardec e Jesus, senão eles vão embora. Eles não são espíritos muçulmanos, não são espíritos católicos, nem protestantes, nem budistas. São espíritos espíritas. E nós nos propomos, como encarnados, seguir a doutrina espírita. E eles também, uma doutrina. E nós temos que seguir a doutrina espírita. De vez em quando, eu lembro a todos aqui, porque a gente esquece. Qual a definição de doutrina? O que é uma doutrina? Bem simples. O que é uma doutrina? Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Está aqui. Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. 2. Conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico,
político, religioso, econômico e etc. Se eu sigo a doutrina espírita, aqui tem um conjunto de ideias básicas, filosóficas, religiosas, e podemos ir até, né, dentro daquela visão da época científica. A gente sabe que não é o mesmo método que a ciência materialista usa, mas tem lá as pesquisas. Então você tem essa doutrina, por que eu vou buscar lures outra coisa? Então a doutrina espírita é um corpo de ideias básicas contidas no sistema. Temos que ser coerentes. Então eu vou, por exemplo, fazer o jorei aqui. O jorei é muito bom, cura. Sim, lá na igreja messiânica, aqui não. Porque a doutrina não fala do jorei, não admite isso aqui. Vocês estão entendendo? O que é disciplina, o que é seguir a regra, é isso. Lá faz milagre, faz cura, tudo bem, mas é lá, não é aqui. Aqui não é para ser assim, senão vira um samba do crioulo todo. É uma outra coluna de espíritos. Eu sempre repito aqui na prece, o irmão altivo, nos inspire em teu nome, meu querido irmão, em nome da coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Alguns a gente sabe o nome, o Dr. Herman, o Dr. Bezerra, o Baltazar, o Antônio de Aquino, os espíritos que estão aqui no sustento desse trabalho. Então, eu generalizo, todos estão incluídos. Eles não são nem budistas, nem messiânicos, nem islâmicos, não, são espíritos espíritas. Acabou. A gente não quer a companhia deles? Sigamos as regras. Sejamos disciplinados. É isso que ele está dizendo aqui. Aí a gente termina dizendo, Kardec, querendo dizer a mesma coisa em todos os lugares diferentes, o mesmo Espírito não se servirá literalmente das mesmas palavras, como a gente acabou de dizer. O Espírito que fala aqui, se ele vai falar na igreja, lá para os católicos, ele vai usar, né, de acordo com o linguajar que eles entendem. Infelizmente, o homem é mais levado a prender-se à forma do que ao fundo. É essa forma que frequentemente interpreta a vontade, conforme suas ideias e suas paixões. E dessa interpretação podem nascer contradições aparentes, que também elas se originam na insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas extra-humanas. Estudemos o fundo, prescrutemos o pensamento íntimo e veremos muitas vezes que há analogias onde o exame superficial nos apresenta um disparate. As causas das contradições da linguagem dos espíritos podem, pois, ser assim resumidas. Primeiro, as causas dessas aparentes contradições podem ser assim resumidas. Primeiro, o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Então o espírito é ignorante, não sabe nada. O outro sabe muito mais. 2. O embuste dos espíritos inferiores, que podem por malícia, ignorância ou malevolência, e tomando o nome de empréstimo, dizer coisas contrárias às que alhures foram ditas pelo espírito, cujo nome usurparam. Então tem isso. Espírito malevolente, maledicente, como ele disse aqui, ignorante, toma malicioso, toma o nome a quem está falando aqui é Santo Agostinho. Opa, e não é. Quem está falando aqui é o altivo, e não é. Então vai ter contradição. Mas o altivo falou isso, espera aí.
Foi o altivo mesmo que falou isso? Se o pensamento dele é esse aqui, como que ele falou isso aqui? Não é coerente. Tem que analisar. Doutrina espírita é para quem gosta de pensar, dizia o nosso irmão altivo. É para gente inteligente. Terceira, as falhas pessoais do médium, que podem influir sobre as comunicações, alterar ou deformar o pensamento do espírito. Quarto, a insistência por obter uma resposta que um espírito recusa dar, o que é dada por um espírito inferior. Você pergunta uma coisa para o espírito não responde. Você pergunta, ele não responde, você insiste. Aí entra um inferior e te responde. E você, pô, fulano me enganou. Não, tu tá, já falou que não vai dizer nada e você está insistindo, pô. O outro veio e falou. A pessoa ainda vai ficar chateada achando que foi o espírito. Quem falou foi o outro. O outro falou e você aceitou porque você quis. Quarto, a própria vontade do espírito, que fala conforme o momento, o lugar e as pessoas, e pode julgar conveniente nem tudo dizer a toda a gente. Sexta, a insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Sétimo, a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação de acordo com as suas ideias, os seus preconceitos ou ponto de vista sobre o qual encara o assunto. São outras tantas dificuldades das quais não se triunfa, a não ser por um estudo longo e assíduo. Também nunca dissemos que a ciência espírita fosse fácil. O observador sério, que tudo aprofunda maduramente, com paciência e perseverança, aprende uma porção de nuances delicadas que escapam ao observador superficial. É por tais detalhes íntimos que ele se inicia nos segredos desta ciência. A experiência ensina a conhecer os espíritos como ensina a conhecer os homens. Acabamos de considerar as contradições do ponto de vista geral. Em outros artigos trataremos dos pontos especiais mais importantes. Então, Kardec aqui tratou desse tema, as contradições na linguagem dos espíritos. Ele mostrou por quê e falou de modo geral. Mais para frente, vai falar de modo mais específico. E ele definiu aqui 7 situações, né? Em princípio, né? 7 situações. E nós acabamos de ler. Vamos ver aqui essas 7 situações de novo. Ó. Grau de ignorância ou saber dos espíritos, embuste de espíritos inferiores, falhas pessoais do médium, a insistência com o espírito em obter determinada resposta, a própria vontade do espírito que fala, né, conforme o lugar e as pessoas que estão com ele, às vezes ele não quer dizer coisas na frente dos outros, a insuficiência da linguagem humana, né, a interpretação de que cada um pode dar do assunto. Aí causam essas aparentes contradições. Alguma pergunta? Question? E aí? Esse é o Newton, uma observação. Jesus, naquela época, ele falou o que pôde falar até alcançar o que ele conseguiu alcançar. Ele não podia falar mais. Mas não podia. Não. Kardec fez exatamente o mesmo. A mesma coisa. Adiantava ele falar outras coisas que ele adoraria que o povo não ia entender na credibilidade. Exatamente. Exatamente. Tudo no seu tempo. Vamos encerrar ou vamos falar da caridade aqui? Uma mensagem de São Vicente de Paulo. Dá tempo, né? Vamos lá. Vai ter uma mensagem depois de São Vicente de Paulo. Vamos ver aqui a mensagem e depois vamos fazer perguntas a ele. Foi dado na Sociedade de Estudos Espíritas, na sessão de 8 de junho de 1858. Ó, o Espírito falou no dia 8 de junho de 1858.
Nós estamos em 2023. 23. Quantos anos tem? Uns 170 anos mais ou menos, né? Por aí. Mais ou menos isso. Vamos lá. Vamos ver o que é uma linguagem, está lá no livro dos Médiuns, a mensagem, uma mensagem séria, uma mensagem instrutiva e uma mensagem grosseira. Uma mensagem grosseira, o Espírito usa um linguajar chulo. Ele pode enganar, ele é leviano, ele é ignorante. Uma mensagem séria. O Espírito é sério, fala com seriedade de determinado assunto. Mas ele pode até se enganar sobre aquele assunto. Ele pode ter o seu ponto de vista e se enganar. E uma mensagem instrutiva, está lá no livro dos Médiuns. Uma mensagem instrutiva, ela também é séria. Toda mensagem instrutiva também é uma mensagem séria. Tá? Mas nem toda mensagem séria é instrutiva. E uma mensagem instrutiva serve no dia que ele falou, serve para daqui a 200 anos. Vamos ver a mensagem do nosso irmão São Vicente de Paula. Ele dá aqui uma mensagem que, se servir para hoje, é uma mensagem instrutiva. Tá? Então vamos lá. Aqui. Sede bons e caridosos. Eis a chave do céu, posta em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. Isso é uma mensagem chula? É uma mensagem séria? É uma mensagem instrutiva? Ela é atemporal. Foi dada há 200 anos atrás, mas serve para hoje. E ele fala aqui, quando ele abre aspas, amai-vos uns aos outros. Ele se referiu a quem? A Jesus, quando nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos arroubos da caridade. Sede bons, ajudai aos vossos irmãos, ponde de lado essa horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, entre vós, quem não sentirá o coração pulsar e a alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Não deverias pensar senão nesta espécie de volúpia proporcionada por uma boa ação, com o que ficaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos, só a boa vontade é que rareia. Olha o primeiro parágrafo, que beleza! Que beleza de orientação, de mensagem. Não é para, se ele falasse agora, se eu estou aqui incorporado em São Vicente de Paulo, e ele está dando essa mensagem agora de manhã, serve para agora de manhã. Está falando sobre o quê? Está nos estimulando à caridade, ao amor ao próximo. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança piedosa a vossa história relembra. Eu vou-los citaria aos milhares, aqueles cuja moral só tinha um fito, melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo tudo quanto concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que são postos de lado os seus divinos ensinamentos? Por que tapam os ouvidos às suas divinas? E por que tapam os ouvidos às suas divinas
os seus divinos ensinamentos? Porque tapam os ouvidos às suas divinas palavras e cerram o coração a todas as suas máximas suaves. Gostaria que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal, mas abandonam esse livro, transformam-no em expressão vazia e letra morta. Deixam ao esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixais esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas de fogo do devotamento de Jesus e meditai-as. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar prometer-vos um trabalho sobre a caridade, quando penso que nesse livro encontrais todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. O que ele está aconselhando? A ler o Evangelho de Jesus. O que ele está aconselhando? A sermos caridosos, a amarmos uns aos outros. Essa é uma mensagem ruim? Não. É um espírito mau? Não. O espírito é elevado. Então ele assinou São Vicente de Paulo. Então essa mensagem está à altura de São Vicente de Paulo. Ele só falou coisa boa, está nos estimulando a sermos bons, não é? É assim que a gente analisa. Ele continua aqui na mensagem. Homens fortes, abraçai-vos. Homens fracos, forjai as vossas armas de vossa doçura e da vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Nós só vimos trazermos o encorajamento. É apenas para vos estimular o zelo e as virtudes que Deus permite nos manifestemos a vós. Mas se quisesseis, não necessitaríeis senão do auxílio de Deus e de vossa própria vontade. As manifestações espíritas não foram feitas para os olhos fechados e para os corações indóceis. Há entre nós homens que devem realizar missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazei resplandecer os seus méritos e vós próprios sereis exaltados pelo desinteresse e pela fé viva de que vos penetrardes. Estimulando-nos a caridade. Estamos aqui porque Deus permitiu, somente para vos estimular a bondade. Mas não precisava nem da gente, é só vocês ouvirem a Deus. Deus falaria sobre tudo isso, no ouvido, na cabeça, na mente, o pensamento de Deus, porque Deus é amor. É uma mensagem boa ou uma mensagem ruim? Então, e ele continua. Muitos extensos seriam os avisos que vos deveriam ser dados sobre a necessidade de alargamento do vosso círculo de caridade e de neles incluir todos os infelizes cujas misérias são ignoradas, todas as dores que devem ser buscadas em seus próprios redutos, para consolar em nome dessa virtude divina, a caridade. Vejo com satisfação que homens eminentes e poderosos ajudam esse progresso que deve unir todas as classes humanas. Os felizes e os desgraçados. Coisa estranha, todos os infelizes se dão as mãos, se ajudam reciprocamente na sua miséria. Por que são os felizes mais difíceis de ouvir a voz do infeliz? Porque há de ser uma poderosa mão terrena que tenha de dar impulso às missões da caridade. Porque não respondem com mais ardor a esses apelos. Porque deixam que a miséria, assim como o prazer, manchem o quadro da humanidade. Está fazendo a gente pensar. Né? Por que a gente não estende a mão? Por quê? A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas.
Sem ela não existem as outras. Sem caridade não há fé, sem nem esperança, porque sem a caridade não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem caridade não há fé, porque esta é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a sua consequência decisiva. Sem caridade não há fé, que coisa bonita, né? Sem caridade não há esperança. E nem a salvação. Pois é. Aí a gente lembra de Paulo de Tarso, né? A fé, a esperança e a caridade, mas a maior dela é a caridade. Essas 3 virtudes. Está terminando aqui, mais 2 parágrafos. Quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhes derdes sem indagar de sua miséria é fingida, ou de se seu mal tem um vício como causa, quando deixardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes ao Criador o castigo de todas as falsas misérias, enfim, quando praticardes a caridade pelo só prazer que ela proporciona, sem visardes a sua utilidade, então sereis os aflitos amados de Deus, e Ele vos chamará a si. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos, é a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude dada às criaturas. Como poderias desconhecer esta suprema bondade? Com tal pensamento, qual seria o coração bastante perverso para recalcar e repelir esse sentimento divino? Qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra a doce carícia da caridade? Não ouso falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o seu pudor em suas obras, mas penso que a obra que iniciei é uma daquelas que devem contribuir muito para aliviar os vossos semelhantes. Com frequência, vejo espíritos que pedem a missão de continuar a minha obra. Vejo essas minhas suaves e queridas irmãs em seu piedoso e divino ministério. Vejo-as a praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria proporcionada por esta existência de devotamento e de sacrifício. É para mim grande felicidade ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é apreciada e docemente protegida. Homens de bem, de boa, forte vontade, unei-vos para continuar ampliando a obra de propagação da caridade. E encontrareis a recompensa nesta virtude pelo seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na presente existência. Sede unidos, amai-vos uns aos outros conforme os preceitos do Cristo. Assim seja. Está aí. Em seguida, ele vai evocar São Vicente de Paulo e vai fazer umas perguntas que a gente vai ver na aula que vem. Agradecemos a São Vicente de Paulo a bela e boa comunicação que teve a bondade de nos dar. Gostaria que fosse proveitosa a todos. Aí tem aqui as perguntas e ele vai responder. Quer ver uma pergunta antes de rezar? A número 7. A caridade cristã, na sua mais larga acepção, não compreende também a doçura, a benevolência, a indulgência para com as fraquezas alheias? E responde Vicente de Paulo: imitai a Jesus, ele vos disse tudo. Escutai-o mais que nunca. Espírito superior é assim, responde curtinho, né? Você faz uma pergunta grande, ele dá uma resposta pequena. Escutai Jesus. Tudo que você precisa está ali no Evangelho. Entendeu, Gabriel? Pergunta, Gabriel. Não. Entendeu, Berenice? Tudo bem? Você chegou depois? Então, estudamos aí um artigo
sobre as contradições na linguagem dos espíritos. Terminamos hoje e lemos aqui uma mensagem de São Vicente de Paulo. Essa mensagem está no Evangelho. Amado Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado ao altivo e aos guias que dirigem a nossa casa de amor. Muito obrigado a Allan Kardec, a Leon Denis, pela inspiração, pela proteção. Que seja em nome desses espíritos guias, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso querido altivo, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja.